O Hospital das Clínicas da Unicamp confirmou recentemente que identificou um caso de hepatite medicamentosa relacionada ao uso do kit Covid. A azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina fazem parte do chamado tratamento precoce, que, de acordo com cientistas e instituições de pesquisa, não é eficaz. O paciente tem cerca de 50 anos e apresentou pele e olhos amarelados, 3 meses depois de se curar do coronavírus. Morador de Indaiatuba, São Paulo, ele assumiu que fez o uso dos 3 remédios e provavelmente terá que fazer um transplante de fígado. Para explicar melhor o assunto e tirar todas as nossas dúvidas, eu converso agora via Skype com o hepatologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Tércio Genzini. Doutor Genzini, né, doutor? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Isso. Boa tarde, Abiane. Prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Doutor, minha primeira pergunta, explique pra gente quando esses remédios são prescritos, para quê? Quais remédios você se refere ao chamado kit Covid? Ao kit Covid, exato. Ivermectina, hidroxicloroquina. Bom, essa pergunta é um pouco difícil para mim, porque a minha área é a área de cirurgia do fígado, de pâncreas, transplantes e hepatologia. Quem prescreve essas medicações são os profissionais da linha de frente que cuidam diretamente dessa doença da Covid-19, provocada pelo coronavírus. E então existem várias, eu tenho as notícias assim de leitura de artigos, de publicações de colegas e um pouco de leitura científica, mas não é a área que eu atuo. Eu tenho a notificação que se prescreve, eu não sei exatamente as doses, mas essa combinação que você citou é uma delas, mas também não é um padrão. Até onde eu tenho conhecimento, existem vários tipos de kit Covid e cada um deles com doses diferentes e cada um deles com medicações diferentes. E se você for chamar de kit, o que se faz no hospital também é um kit, porque todo paciente que interna recebe as mesmas medicações. Então a gente poderia também chamar de kit. Acho que o grande problema está no kit automedicado, vamos chamar assim esse kit de automedicado, esse kit indicado por pessoas leigas, indicado pelo amigo, pelo vizinho, sempre na boa intenção, né? E o kit indicado por médicos. Eu acho que essa é a grande diferença que a gente tem que fazer. Porque os problemas, as medicações citadas por você não são medicações tóxicas. São medicações de uso amplo por muitos anos em vários tipos de doença. Por exemplo, até nos transplantes, todo paciente que interna para fazer um transplante, nós damos ivermectina na entrada do hospital. Só que nós damos 2 comprimidos e uma vez só. Agora, o problema é o uso equivocado dessas medicações. Então, as pessoas que tomam 1 mês inteiro, 2 meses, 3 meses, elas saem completamente das indicações e completamente do uso habitual e do uso para o qual a medicação foi estudada. Essas medicações já foram muito estudadas, mas para um determinado uso, e um uso controlado, com doses controladas. Dessa forma, não fazem mal. A gente não deve condenar medicações que são medicações excelentes para uma série de tratamentos. E eu também aqui não vou condenar médicos que obtêm bons resultados com o uso dessas medicações. Não vou também entrar nessa discussão aí se elas têm comprovação científica ou não, porque é uma discussão muito grande e esses grupos que mostram a ciência positiva e a ciência negativa dessas deveriam se unir um dia e discutir isso num grande congresso e chegarem a uma conclusão. Com Na certeza. medicina, a gente usa medicações em medicina, Abiane, para usos que não constam em bula em muitas situações. Então, eu não vou condenar esses profissionais que estão aí na linha de frente e lutando com as armas que têm para tentar tratar essa pandemia que está matando tanta gente.
Até Agora, mesmo, né, doutor? Porque tudo foi muito novo. Então, tudo que exato. estava surgindo, a forma era tratar, vamos tratar de alguma forma. E todo mundo foi aprendendo e conhecendo tudo ao mesmo tempo. O que a gente sabe que é certo, e a gente tem exemplos disso, é que quando nós vamos ao médico, ele está ali para nos curar, para melhorar a nossa situação. Então, se ele prescreveu algo, é porque aquilo realmente tem algum sentido, né? E eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente de algumas formas. Mas acho que, como o senhor Acho bem disse, o problema foi as pessoas, pelo medo, pelo excesso de informação, né? Até pelas informações de um sim, de um não, de um contra, de um a favor, elas começaram a ficar com tanto medo e falaram, mas fulano fez e deu certo. E aí começa essa medicação que vai comprometer várias outras coisas. Você imagina, Biane, se existe essa confusão nos meios médicos, se existem aí milhares de médicos falando uma coisa e milhares falando outra, imagina para a população como é que fica a cabeça das pessoas, né? O que as pessoas têm que entender é que quando elas tomam uma medicação com uma orientação médica, elas têm alguém por trás se responsabilizando, de certa forma, pela saúde e pela prescrição que fez. Então é alguém que tem noção melhor das doses. E uma outra coisa, se você for ver exatamente essas medicações que você citou, existem algumas contraindicações até na bula dessas medicações. E essas contraindicações devem ser checadas por um profissional para ver se o paciente não está num desses grupos. Porque quando você começa a aplicar de uma forma maciça qualquer medicação, você vai encontrar as pessoas que estão nos grupos de contraindicação que estão até descritos na bula. Porque toda medicação leva risco ao paciente. Até as medicações comprovadas cientificamente e que podem curar essa doença também têm as suas contraindicações. Então a diferença é que essas medicações estão sendo prescritas por médicos e os pacientes estão sendo acompanhados. Não adianta qualquer medicação que você faz uso contínuo por automedicação sem nenhum controle, você pode ter problemas. E o que a gente Então, pode explicar? O que é a hepatite medicamentosa? Quando isso acontece, doutor? Então, a hepatite medicamentosa é também uma inflamação do fígado, da mesma forma que ele se inflama pelo uso abusivo do álcool, aí chamamos de hepatite alcoólica. Pelo uso abusivo, por uma infecção viral, então chamamos de hepatite viral. No caso, quando o agente causador é um medicamento, nós chamamos de hepatite medicamentosa. A hepatite medicamentosa, Biane, ela é muito mais frequente do que a gente pensa. Muitos pacientes fazem tratamentos para situações corriqueiras, por exemplo, tomam um antibiótico por uma infecção de urina e chegam no consultório com as enzimas do fígado um pouquinho alteradas. Isso já é uma inflamação do fígado. Só que o tratamento tem começo, meio e fim, e com uma dose conhecida. Então você toma um antibiótico por uma semana, você interrompendo no final dessa semana, o fígado volta ao normal. O problema é quando você toma uma medicação durante meses e não faz sequer um controle de exame de sangue para ver se essa medicação está ou não sendo tóxica para o seu fígado. Aliás, não só para o fígado, para o rim, para o coração. Existem vários órgãos alvos de diversas medicações. Então, as pessoas têm que se atentar a isso. Não basta achar que uma medicação é boa e tomar essa medicação. Senão, Biane, veja, não faria mais sentido qualquer existir o médico, né? A gente faria uma relação das doenças, dos nome das medicações e cada um tomaria por si só. E só iria ao médico quando tivesse uma complicação, né? Não é assim. O médico tem que conversar. Olha, você tem um problema cardíaco, você tem uma arritmia, você toma, por exemplo, um remédio que se dá para o coração chamado digoxina. Você faz tudo isso? Então você não pode tomar cloroquina, porque está na própria bula do remédio, que não pode tomar. Você tem alguma hepatite? O seu fígado está saudável? Não, o fígado está ruim, olha, eu tenho cirrose. Então você não pode tomar uma outra medicação por longo prazo, por exemplo, a ivermectina. E isso acontece por uma série de situações. Você é hipertenso? O seu rim está bom? Não, meu rim não é bom. Então você não pode tomar anti-inflamatórios. Você não pode tomar nenhum anti-inflamatório. Então, para cada situação,
o médico deve adequar ao paciente o tratamento que ele acha que é o mais eficaz. E, obviamente, investigando as comorbidades, perguntando sobre outras medicações que podem exercer um efeito ruim, deletério adicional, né? A combinação de medicações é uma coisa muito perigosa. Então, tudo isso é investigado. E aí, uma vez feita essa investigação, essa entrevista, se pode fazer a melhor recomendação. E assim se evita a hepatite medicamentosa. A gente sabe que remédio para unha, remédio para pele, de usos contínuos, tem pessoas que tomam remédio para acne. Depois de um mês de remédio, o que elas fazem? Quando se faz um tratamento adequado, faz exames de sangue para ver se antes de começar a medicação já faz um exame de sangue, porque sabe que vai ser um uso prolongado. Depois de um mês, se faz novamente o exame de sangue para ver se está havendo algum efeito tóxico, se os exames mudaram, e assim se evita situações como essa que você citou aí, que aconteceu lá na Unicamp. Que eu acredito que esse paciente deve ter tomado um caminhão de remédios, né? Exato. E como, por exemplo, existem os sintomas para você conseguir identificar, porque provavelmente ele não fez os exames de sangue, né? E teve algum sintoma, a pessoa consegue sentir alguma coisa, começa a passar muito mal, tem alguns indícios de que você pode estar com a hepatite? Então, como a grande maioria das doenças do fígado, como o fígado é um órgão que tem uma reserva muito importante, ele não manifesta sintomas até que uma grande parte das suas funções estejam comprometidas. Então, o paciente ele começa a ter inicialmente uma alteração dos exames laboratoriais, dos seus exames de sangue, que são as células do fígado são destruídas e elas liberam alguns produtos na circulação que são identificados em exames de sangue, e esses exames já identificam que está havendo uma lesão. Mas isso, numa fase inicial, é completamente assintomático. Inclusive, se o paciente para de tomar a medicação, tudo volta ao normal. Agora, se ele começa a ter essas alterações laboratoriais e ele insiste em tomar a medicação sem nenhum controle, numa fase em que já existe um comprometimento acima de 60% das células do fígado, o processo começa a se tornar grave e irreversível. E aí surgem os sintomas. Então, os sintomas que podem ser inchaço no corpo, pode ser uma dor de cabeça. Existem outros efeitos tóxicos nessas medicações que você citou, que são efeitos visuais também, que nem tem relação com o fígado. Mas em relação ao fígado, a urina pode se alterar de cor, o branco dos olhos, a esclera, pode também se alterar a sua cor, e pequenos traumas podem criar grandes manchas roxas, quer dizer, já estão ocorrendo problemas de coagulação, pode haver sonolência, lentidão de raciocínio. Esses podem ser sintomas, mas eles surgem quando já existe um grande comprometimento, né? Talvez antes disso um pouquinho de fraqueza, falta de apetite, vontade de dormir o dia inteiro. Isso pode talvez se manifestar, mas as pessoas podem atribuir a outras coisas, principalmente nessa situação em que as pessoas estão tomando a medicação porque adquiriram um vírus, então elas atribuem tudo ao vírus. Então elas tomam, acham que é o vírus que está produzindo isso e a medicação, e nessa confusão lá na frente pode vir uma hepatite grave que às vezes é irreversível e leva a essa necessidade do transplante. E existe algum tratamento que não chegue ao transplante, doutor? Por exemplo, se a pessoa ela vai ter o sintoma, já está numa fase que o senhor falou que é irreversível, mas já vai direto para o transplante, ou ela de repente consegue fazer um tratamento? Não, de forma alguma. A primeira coisa que se faz é interromper o agente causador. Então, você interrompe a medicação que causava isso e você observa, então, durante alguns dias ou algumas semanas, a recuperação do fígado. E, assim, na grande maioria das vezes, quando se interrompe a medicação, o fígado consegue se regenerar e não se necessita um transplante. O transplante realmente é uma fase final e muito avançada, quando houve realmente um uso abusivo, uma dose elevada e por tempo prolongado, e aí realmente é irreversível.
Meu Deus, então é bom a gente ficar muito atento, né, doutor? Porque é silencioso, assintomático. Então, acho que a dica mesmo que a gente tem que dar para as pessoas sempre ir ao médico, né? Identificar o problema, vai ao médico e faça o tratamento prescrito no tempo prescrito. É isso, né, doutor? Exato, eu acho que a grande mensagem é como, não só para essas, para todas as medicações, é evitar a automedicação. Porque, volto a te falar, as medicações usadas dentro de hospitais para tratar os pacientes internados também são tóxicas, mas elas estão sendo dadas com vigilância. Então, tem paciente que toma aqueles anticoagulantes que estão sendo utilizados ou agora para tratamento do Covid e tem hemorragias. Por quê? Porque às vezes a dose do anticoagulante não está adequada ao peso do paciente. Ou o paciente tem um probleminha renal que exacerba o efeito do anticoagulante. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser dado com vigilância. Tem que fazer exames do paciente, ver qual medicação, em que dose que ele pode receber, ver o peso, a massa corpórea desse paciente. Tudo isso é visto antes de se administrar as medicações. Depois, o paciente tomando as medicações durante um certo tempo, você refaz os exames para ver se está havendo algum efeito tóxico. E dessa forma a gente evita que aconteçam tragédias pela medicação e não pela doença. Lembrando também, Abiane, que é bom citar que o próprio vírus é tóxico para o fígado. Existem já casos bem relatados de hepatites graves ou agravamento de doenças do fígado provocadas pelo coronavírus. Então é uma outra coisa que tem que se identificar. Às vezes a pessoa pega o vírus, já está com hepatite e não sabe, e começa a tomar medicação, vai agravar às vezes a hepatite que o vírus já produziu. Então, se ele, quando pega a doença, faz exames, ele já vai saber se a própria doença já não produziu inflamação do fígado, se já não prejudicou o seu rim, e aí sim as medicações melhores e mais adequadas poderão ser prescritas com mais segurança. Doutor, muito obrigado por explicar para a gente de uma forma tão didática, para a gente ter paciência e respeitar os profissionais, né? Quando a gente tem algum problema, para a gente ir ao médico, recorrer e fazer tudo bem certinho. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. E ó, você de casa que gostou, aproveita, segue o doutor. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Abiane. Parabéns pelo seu programa. Obrigada, doutor. Segue o doutor no Instagram, ó, @T de Tércio, Genzini, o Facebook Consultório Dr. Tércio Genzini e também drgenzini.com.br. Muito bom, doutor, muito bom.